Começar, vou dar as boas-vindas ao terceiro webinar Diálogos FME, um webinar exclusivo da comunidade FME Conecta, a comunidade oficial da Fundação Maria Emília. Estamos para o nosso terceiro evento online esse ano, terceiro e último. A gente se despede das nossas reuniões online desse ano, mas voltaremos novamente no ano que vem. Em breve eu aviso as datas para vocês. E enquanto eu vou falando, né, vou apresentar, vou trazer a nossa agenda. Quem estiver aqui com a gente, manda no chat, em ou poucas palavras, como que vocês estão chegando e o que vocês esperam da noite de hoje. Então, enquanto isso, só repassando a nossa agenda, já estamos aqui nos boas-vindas. Daqui a pouco eu vou passar a fala para o doutor Raimundo Paraná, a Érica de Menezes e o doutor José Abelardo, para trazerem o conteúdo sobre o tema de hoje. Vamos concluir com uns 10, 15 minutinhos para tirar dúvidas. Então, vou fazer uma chamada para esse momento, mas são os nossos convidados que vão tirar as dúvidas de vocês. Podem levantar a mão ou mandar no chat, como vocês preferirem. E no final, vou pedir uns dois minutinhos, e quem puder ligar a câmera para a gente poder fazer a nossa foto de encerramento do nosso evento de hoje. Então, falando um pouquinho sobre os nossos convidados, temos o Dr. Raimundo Paraná, que é médico hepatologista, professor titular da Universidade Federal da Bahia e diretor do Hospital Aliança. Temos também a Érica Menezes, advogada especialista em Direito Médico e professora da disciplina de Ética da ENMSP, eu não sei exatamente o que significa assim. Escola Baiana, eu acho que foi um erro de redação. Pode ser, perdão, mas aí se explica melhor quando for se apresentar. E a doutora Abelardo Menezes, médico anestesiologista e conselheiro do CRM. Quero agradecer muito a participação de vocês aqui com a gente hoje. E para não tomar mais delongas, vou passar a vez para a Tamile, para ela poder falar o seu agradecimento. Olá, boa noite a todos. É um prazer a gente participar hoje, mais uma vez, do nosso terceiro webinar. Queria muito agradecer a presença aí do doutor Paraná, nosso conselheiro na Fundação Maria Emília, a Érica e a doutor Abelardo, tá? Muito bom. E agradecer a nossa comunidade, sempre atuante, sempre participante, né, que está fazendo parte aqui. Dessa vez fizemos um evento fechado, apenas para os nossos bolsistas, né, então não teremos um grande número aí de pessoas participando, mas são pessoas ligadas diretamente à Fundação Maria Emília, pesquisadores, bolsistas apoiados pela Fundação. Eu fico muito feliz de a gente estar aqui participando, então, em nome da Fundação, agradeço a participação de todos. Obrigada, Tamile. E agora eu passo a voz para os nossos convidados. Doutor Raimundo, seja muito bem-vindo. Muitíssimo obrigado, vou me apresentar e cada um de nós se apresenta também. Só vou fazer uma apresentação rápida de cada um deles, eu os conheço há algum tempo. Bom, eu sou Raimundo Paraná, sou professor titular da Universidade Federal da Bahia, onde estou há 35 anos, também trabalho no Hospital Aliança, e tenho uma atividade de pesquisa especificamente em toxicidade hepática. Então, o tema de hoje tem muito a ver com o que a gente vai falar. Iatrogenia, toxicidade hepática e espalhamento de notícias falsas e limites em redes sociais que não estão muito definidos mais hoje, né? Estou aqui ao lado de Abelardo, que é um conselheiro de muitos anos do CRM, anestesista, um colega que tem uma excelente reputação e faz um trabalho espetacular como conselheiro já há muito tempo, e é por isso que ele é sempre reconduzido, porque tem o respeito dos seus pares. E Érica, que eu conheci tem mais ou menos uns 8 anos, mais ou menos, e me encantei como ela tem conhecimento e a paixão pelo que ela faz. Ela é especialista em direito médico e atua na Escola Baiana de Medicina e dá aula de ética, portanto tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui. E, bom, só quero explicar que o nome Vitória é da minha filha, que também é professora da Escola Baiana de Medicina, mas eu estou usando o computador dela, eu tive que trocar o meu porque a bateria caiu, e aí eu troquei. Então, nós vamos fazer aqui, a ideia hoje é um papo informal, tudo que a gente precisa hoje
Nós estamos na Fundação Maria Emília, que é uma fundação única aqui na Bahia. Eu tive o prazer de conhecê-la no início da sua estruturação, e hoje tem uma estrutura muito robusta, tendo Tamile à frente e todo um time muito valoroso. Por que a importância da fundação? Isso é importante para você, Abelardo, para a Érica, porque é uma fundação familiar, de alguém que deixou um legado, que foi o Hospital Aliança, deixou outros legados na Bahia, através das obras sociais de Irmã Dulce e de inúmeras outras coisas, como valorização da arte de artistas baianos, foi Paulo Sérgio Torinho, e ele nos deu de presente essa fundação inspirada pelo tio dele, Pânfilo Carvalho. E essa fundação hoje preenche uma lacuna, porque nós não tínhamos na Bahia até então fundações que tivessem essa visão social que tem a Fundação Maria Emília, no investimento em educação e saúde, pesquisa, apoio, e vocês todos, bolsistas, estão experimentando isso, desde aqueles de iniciação científica, que eu já vi aqui alguns, até os que estão hoje na Harvard ou na Johns Hopkins, usufruindo dessa possibilidade que a Fundação nos dá, além do mestrado, doutorado e um grande número de pesquisas. Eu vou começar por Abelardo, e aí vou dirigir uma palavra a ele. Abelardo, você se apresenta, conta a sua história. Vou começar por você. E eu queria que você falasse, hoje em dia, como as coisas estão em relação ao CRM, o Código de Ética Médica e essa revolução cibernética que ocorreu com a chegada das redes sociais. De que maneira o Código de Ética Médica pôde acompanhar essas mudanças tão drásticas que levaram a grande exposição em mídia e a uma velocidade de disseminação da informação absurdamente elevado e, ao mesmo tempo, com riscos de desinformação competir com a boa informação. Pode comentar? Perfeitamente. Boa noite a todos. Agradeço o convite do professor Raimundo Paraná. Agradeço suas palavras generosas na minha apresentação. Eu sou médico, anestesiologista, graduado pela Escola Baiana de Medicina em 1979, portanto, há 46 anos. Na conclusão do curso, eu fui para Ribeirão Preto, em São Paulo, fazer minha residência em anestesiologia. Passei um período ainda no interior de São Paulo trabalhando em Piracicaba, próximo de Ribeirão Preto. Retornei a Itabuna, minha cidade natal, e de lá eu fui convidado para vir para Salvador, pelo Dr. Aurino Guzmão, que é um amigo, irmão, e estive no Hospital Salvador até 2004, e lá para cá tenho exercido minha atividade em várias funções. Em 1994, aos 40 anos, eu fui eleito conselheiro do Conselho Federal de Medicina. E, por incrível que possa parecer, eu fui primeiro conselheiro do CFM para depois ser conselheiro do CRM. Fiz um caminho inverso. Mas foi muito bom porque esse período lá no CFM eu tive muito aprendizado e pude, assim, aplicar esse aprendizado aqui no CREMEB, onde eu estou desde 1998, em sucessivas gestões, sendo reconduzido sempre pelo voto dos médicos. Então, nesse período, Paraná e demais colegas presentes, nós tivemos uma experiência muito grande nas transformações porque a medicina passou, né? Notadamente na questão da propaganda, da publicidade, da exposição médica, tivemos uma revolução extraordinária, né? Na época que as propagandas eram apenas outdoor e, eventualmente, em rádio, TV muito raramente, jornal com muita intensidade, revistas, né? Para os dias atuais, nós temos uma modificação extraordinária, né? E não tinha outro caminho a não ser realmente a medicina acompanhar a evolução da comunicação. Eu sempre digo que é importante o médico estar nas redes sociais, nas mídias,
na tela, como se diz, para mostrar que ele existe, que ele faz aquele ato. Agora, essencialmente, e aí os senhores, tenho certeza, irão concordar comigo, na hora de escolher o médico para fazer o parto, para uma cirurgia, para um problema hepático, vale a informação do colega, do amigo, do vizinho, do compadre, né? Sempre se procura saber, sim, doutor fulano, aquele que eu vi nas redes sociais, se não tivesse informação, para as pessoas que têm o direito de escolher, o grande problema é que a maioria da população brasileira não tem o direito de escolher o médico, por conta do sistema, né, que funciona, e até no sistema privado, alguns planos de saúde também criam dificuldades para a escolha do médico, né? Aqui na Bahia, existem números que 85% da população depende exclusivamente e unicamente do sistema público de saúde. Portanto, esses não têm esse direito, mas aqueles que têm o direito e desejam escolher, essencialmente, procuram informações próximas. Então, nós, os conselhos, foram evoluindo, né, ao longo dos anos, né, com uma série de modificações, resoluções foram editadas. Nós tivemos, em 2011, a resolução 1974, que avançou bastante, evoluiu bastante, mas essa resolução já estava obsoleta e ela foi revista pelo Conselho Federal de Medicina em 2023, editando, então, a resolução 2336. Professor Paraná, essa resolução, essas modificações foram bem sensíveis. Em 1974, em 2011 não existiam redes sociais, né? Então, essa resolução 2336, ela já veio previsão para regulamentar a exposição médica nas redes sociais. E algumas modificações dessa resolução também não vale a pena que nós tratarmos, porque não trata exclusivamente de redes sociais. Mas é importante dizer uma frase que está nessa resolução, no artigo 12. Eu penso que essa frase resolveria a imensa maioria dos problemas que estão existindo nas redes sociais, se as pessoas seguissem o que está escrito nela. Diz o seguinte: é dever do médico, inclusive os ocupantes de cargos diretivos, adotar tom sóbrio, impessoal e verídico na emissão de boletins médicos, sempre preservando o sigilo médico. Portanto, se o médico extrapolar o que está nesse artigo 12 para a sua prática em redes sociais, ou seja, adotar o tom sóbrio, impessoal e, principalmente, professor Paraná, verídico, ser fiel às informações, ser fiel ao que nós preceituamos aqui no Brasil, que é a medicina baseada em evidência científica. Perfeito, Abelardo. Fora disso, está sendo levando inverdades para o público ou levando o público para um caminho equivocado, ou criando no seio da comunidade uma ansiedade muito grande e de distorções que podem levar até a outras doenças que não aquela que o próprio paciente se queixa inicialmente. Perfeito, Abelardo. Ótima colocação, porque foi uma introdução ótima para o que eu vou perguntar agora para a Érica. O que Eduardo está falando, o que Abelardo está falando é a questão do espalhamento de fake news e a questão do chamado terrorismo, né? Eu vi que tem nutricionistas aí, está muito comum hoje o terrorismo alimentar, né? Vender o terror de determinados alimentos para depois vender a fórmula mágica ou a dieta mágica, etc. Isso acontece também, infelizmente, a gente vê mensagens na rede social, supostamente de profissionais de saúde, supostamente, a gente não sabe, mas com esse tipo de conteúdo. E aí, Érica, eu pergunto para você, você é advogada, também vai contar a sua história, mas você que milita entre o direito e a ética médica, a exposição trouxe algumas grandes vantagens, que é o direito que o profissional tem de mostrar o que ele faz e de defender a evidência científica dentro dos seus limites, mas trouxe também os seus riscos, uma exposição excessiva
ou os seus riscos de desequilíbrio nas suas postagens, nas suas mensagens em rede social. Você pode comentar sobre isso, os riscos que esse profissional corre? Sim. Boa noite a todos. Inicialmente, agradeço também o convite, doutor Paraná. É sempre uma honra estar ao seu lado e ouvir, compartilhar esse espaço de diálogo com o doutor Abelardo também. Agradeço ao doutor Paraná pelo convite e parabenizo a Fundação Maria Emília por ter escolhido esse tema para ser tratado aqui nesses encontros. A publicidade médica, como o doutor Abelardo já falou, ela é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina já há algum tempo. Mas, recentemente, justamente com o crescimento das redes sociais, é que os problemas aumentaram, a regulamentação se tornou deficiente e o Conselho Federal de Medicina precisou editar uma nova resolução para tratar do assunto, e aí uma resolução muito mais completa e adequada à realidade social que a gente vive. Doutor Paraná, como qualquer atuação do médico, ele tem que, no mínimo, estar adstrito ao que regulamenta o Código de Ética Médica, que é publicado pelo Conselho Federal de Medicina, editado pelo Conselho Federal de Medicina, e que tem um capítulo próprio sobre publicidade médica. Então, não é só a resolução que trata sobre isso, o próprio Código de Ética Médica, que é a norma que eu acho, pessoalmente, que todo médico deveria ter a curiosidade de ler, em algum momento, folhear. Além disso, ele precisa ter a sua conduta adstrita ao que prezam, ao que preceitam as nossas leis, as leis do nosso país. Então, o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, a depender do caso, eles vão regulamentar a responsabilidade do profissional por uma informação equivocada, no caso de fake news, né, que tem crescido, infelizmente, recentemente, mas as consequências disso. Então, um paciente que, eventualmente, faça uso de uma medicação, faça um tratamento sugerido, porque isso não é uma indicação, não é uma prescrição, mas propagado por um médico que tenha prejuízos à sua saúde, ou que não alcance o resultado prometido, ele pode também buscar a responsabilização desse profissional sob o ponto de vista civil, uma indenização por um dano causado. Um dano estético, inclusive, porque a gente tem visto casos, infelizmente, que essa propagação de esperanças falsas tem conduzido os pacientes a serem convencidos a realizar procedimentos estéticos com consequências gravíssimas em alguns casos, e ele pode responder também criminalmente. A gente tem alguns casos que a gente vê na imprensa, inclusive. Normalmente, a gente tem conhecimento quando isso chega ao conhecimento da imprensa, né? Então, a gente só conhece os casos excepcionais, a gente conhece poucos casos em relação ao universo de situações que acontecem no dia a dia, mas a gente tem situações em que a indicação de um procedimento, aí voltando também à questão de um procedimento cirúrgico, estético ou embelezador, ele é indicado por um médico que não está capacitado, ele é vendido, anunciado, prometido com o uso das redes sociais, potencializado pelo uso das redes sociais, ferramentas de edição, contratação de equipe de marketing, ferramentas de programação neurolinguística, enfim, para convencer pacientes a realizarem procedimentos que, às vezes, não são adequados para o corpo do paciente, não são adequados para a idade do paciente, para o fenotipo do paciente, e isso pode causar danos corporais, danos físicos, né, lesões corporais, falando juridicamente, ou até o hábito do paciente. Então, a publicidade médica, ela é frequentemente mencionada quando a gente fala de um profissional que está divulgando um novo soro, uma nova medicação, algo para emagrecer, na área de estética de emagrecimento, né, isso tem se propagado muito, mas é mais profundo do que apenas isso, o uso de redes sociais como uma ferramenta de propagação de mentiras mesmo, né? A gente utiliza a expressão fake news porque ela se consolidou no mundo todo, e no Brasil também, como uma forma de diferenciar o que é fake news do que é mentira, mas a fake news é uma informação mentirosa, falsa,
E aí, ou porque está baseada em premissas falsas, ou porque não foi adequadamente tratada e analisada. A gente tem, sobre a própria resolução do Paraná, uma grande fake news, que é a questão do antes e depois. Logo que foi publicada essa resolução, todo mundo, e aí eu trago até para o universo jurídico, né? Os advogados de médicos, ou os advogados especialistas em direito médicos, começaram a divulgar que agora o CFM autorizou antes e depois. O CFM agora permitiu, legalizou antes e depois. E, na verdade, quando a gente lê a resolução, não é isso que está escrito. Mas isso foi dito, assim, em todas as ferramentas de comunicação. Então, eu acho interessante, inclusive, esse webinar e outras medidas, outras ações de utilização desse espaço de comunicação para esclarecer tanto a população quanto especialmente aos médicos sobre os riscos, os perigos, os limites de uma comunicação ética, e eu não diria só uma comunicação ética, porque, como eu falei, é uma comunicação lícita. A comunicação ética tem que ser o mínimo, o básico, né, do que o profissional tem que fazer, mas a comunicação também lícita. Vou voltar a esse assunto, lícito, ilícito e enquadramentos em possíveis crimes. Mas antes eu queria falar com o Abelardo. Abelardo, durante a Covid a gente viu coisas muito absurdas, né? Muito absurdas, e no final das contas só se falava em autonomia do médico, que o médico tinha autonomia para prescrever qualquer coisa, e isso acabou. A gente saiu da Covid, onde, num determinado período, realmente não se sabia o que fazer, né? Isso até uns 8 meses depois do início da pandemia era o que dava para fazer, porque não tinha... Os estudos só começaram a sair, os mais robustos, e aí mitos foram caindo a partir de setembro, mais ou menos. O primeiro paciente da Bahia foi em fevereiro. Pois bem, mas acabou que durante a Covid aconteceram muitas coisas estranhas, muitas prescrições estranhas, e isso acabou a Covid e continuou assim. E hoje o que a gente fala e ouve da maioria dos colegas que vão às redes sociais, às vezes falar coisas que não estão definidas na evidência científica, é dizer que o médico tem autonomia. Então, toda autonomia é relativa quando você lida com vidas humanas, né? O CREA não vai dar autonomia para o indivíduo usar o tijolo que o primo dele faz no quintal da casa, porque ele acha muito bom, sem passar por uma avaliação do Inmetro, etc, etc. Claro que não vai ser. Você pode esclarecer, Abelardo, para a gente o conceito de autonomia do médico? Em primeiro lugar, devemos dizer que a autonomia não é absoluta, ela é relativa. Então, a sua autonomia se encerra... Isso é uma frase popular que eu ouvia quando eu era garoto em Itabuna. A sua autonomia, o seu direito acaba onde começa o do vizinho. Então, a autonomia, ela é relativa e ela deve prever, no caso do médico, o bem do paciente. O que nós vimos na época da pandemia de prescrições, de teleprescrições, isto é ilegal e antiético. Uma coisa é você estar no seu consultório com o seu paciente e ali você ter a autonomia de discutir com o seu paciente quais alternativas terapêuticas ou até alternativas de investigação diagnóstica. Muito bem, aí respeita-se a autonomia do paciente, garantido na Constituição Federal do Brasil e no Código de Ética Médica, muito reforçado, inclusive, o respeito à autonomia do paciente. Aí sim, são dois cidadãos, um de frente para o outro, estão discutindo alternativas de investigação diagnóstica e terapêutica. Isso não se transpõe para as redes sociais, porque ali o médico está atingindo um número de pessoas ilimitados, né? É um número ilimitado, e essas pessoas não têm autonomia de discutir com o médico as alternativas. Ele está recebendo um bordão, eu vou dizer assim, porque na época era um bordão mesmo, né? Então, a autonomia, ela tem limites éticos, limites legais e devem ser respeitados. E o respeito à autonomia do médico esbarra no respeito à autonomia do paciente.
Então, são duas pessoas, eu vou repetir, 2 cidadãos, um que tem o conhecimento científico, o outro que está sofrendo, que precisam dialogar. E as decisões hoje, está lá no Código de Ética, e todos os princípios da bioética, todas as discussões de bioética pelo mundo afora, falam no compartilhamento de decisão entre médico e paciente. Não sei se eu lhe respondi, mas... O áudio está fechado. Está no mudo. Respondeu e respondeu muito bem. Aquela primeira frase foi perfeita, né? Toda autonomia é relativa. Eu já tinha mencionado uma analogia com o CREA, imagino, também a Associação de Pilotos ia deixar o piloto jogar fora o manual de voo para ele voar de acordo com a experiência dele? Claro que não, né? Muito bem, mas aí eu vou voltar um pouquinho para a Érica, com duas perguntas, mas 2 perguntas onde eu ilustro. Não tem um mês, mais ou menos, que uma paciente me levou, ela é mãe de um paciente autista, então, portanto, sempre os pais de um indivíduo autista são vulneráveis, sempre eles estão dispostos a qualquer coisa, buscam, e são absolutamente presas fáceis, na maioria das vezes, pelo seu desespero, Então, aconteceu o espalhamento de uma fake news, onde um capacete de ondas eletromagnéticas estava sendo preconizado como a última novidade para tratar o autismo. O custo era absurdo de cada sessão e por aí vai, né? E prometendo 1001 coisas, e até trazia um exemplo de um autista que foi tratado e que depois estava falando, dando entrevista, o antes e o depois. Então, essa é a primeira pergunta. Esse indivíduo pode ser enquadrado no crime de estelionato, apesar dele alegar que não teve dolo, mas aconteceu nitidamente um golpe. Para se vender alguma coisa, se fez um espalhamento de uma fake news. Então, primeira pergunta. A segunda, recente agora, circulou nas redes sociais o tal da síndrome pós-spike, que é a síndrome da Covid por uma inflamação crônica conhecida como, tiveram vários nomes, hepatites e não sei o quê, então, enfim, todos fantasiosos, e isso justificava não utilizar vacina. Então, antivacina, o que é um absurdo, porque quem não precisa conhecer medicina, quem conhecer a história da humanidade sabe a importância da vacina. Não, isso desde as primeiras vacinas que os chineses fizeram ordenhando vacas, né? Botava todo mundo para ordenhar a vaca para poder pegar a vesícula da teta da vaca e ali sabia que estava protegido por intuição, né? Então, mas isso aí faz parte desse movimento anti-vax, absurdo, criminoso. Esse indivíduo pode ser enquadrado em crime contra a humanidade ou crime sanitário? Eu vou começar até pela pergunta anterior, doutor Paraná, porque quando a gente fala de autonomia, e vocês já deixaram claro aqui que toda autonomia ela tem limites. E no caso da medicina, a autonomia tem limite na a autonomia do médico tem limite na autonomia do paciente, e a própria autonomia do paciente é limitada no nosso país. Então, o paciente no Brasil que queira realizar a eutanásia, ele não é autorizado legalmente. Então, imagine se ele não pode dispor sobre o corpo dele para realizar a eutanásia, que em diversos países é autorizado, né? Existem clínicas, instituições, não lhe é autorizado também realizar qualquer tipo de experimentação fora de protocolos de pesquisa e que estão definidos também por diversas normas do CFM, como devem ser realizados. Legislação do Ministério da Saúde e do Conselho Federal de Medicina. Então, a gente precisa entender que a medicina no Brasil, ela está vinculada às publicações científicas que respaldem a decisão médico-paciente. As situações excepcionais que a gente tem
que não é tanta exceção, né? São os protocolos de pesquisa, mas são justificáveis também, apesar de ainda não ter uma resposta positiva quanto àquele tratamento, é o que se pretende naqueles casos. E existem pacientes que não têm mais nenhuma possibilidade de cura e que vão em busca, às vezes, de talvez soluções que lhe tragam um conforto, eu diria um conforto personalíssimo, assim, de ter tentado tudo, etc. Então, certamente, o que foi feito na pandemia e o que foi desencadeado a partir da pandemia, que é esse discurso exacerbado da autonomia ilimitada do médico, é sim prejudicial para o médico, para os médicos, para a medicina e para a população também, porque, assim, eu costumo dizer, até os meus alunos lá na Escola Baiana de Medicina, toda regra do CFM que restringe a atuação do médico, presumidamente, ela não está contra o médico, ela está a favor do bom exercício da medicina e a favor do médico. Na aula de sigilo, a primeira coisa que eu digo, olha, o sigilo não é um direito do paciente contra o médico, é um direito do médico e do paciente contra a sociedade. Eu aqui vou praticar a melhor medicina possível porque eu vou ter acesso a toda a informação que você me der e ela está aqui resguardada pelo sigilo. É a sua garantia de que a informação é fidedigna, verdadeira, é suficiente para o tratamento, é segura, inclusive. Em relação à publicidade, eu tenho a mesma sensação de que ela é propagandeada por pessoas que não querem respeitar as resoluções de publicidade como algo ruim, e, na verdade, como você trouxe, doutor Paraná, é o que vai regulamentar e proteger realmente o médico de que ele está fazendo o certo, o bom, o importante, o necessário para a população. Em relação ao primeiro caso e segundo caso, eles têm uma pequena diferença. No primeiro caso, o médico, ele sim, sem estudar, e aqui estamos no meio de pesquisadores, então eu posso dizer isso com um pouco mais de tranquilidade, nem todo médico é pesquisador, nem todo médico é cientista. A maioria não é, na verdade. A maioria não é. E o que a gente vê hoje é que pessoas comuns, normais, estão sendo, acredito que também, seduzidas por essa ideia, essa necessidade de diferenciação nas redes sociais, pela ideia de que todo mundo vai desenvolver uma nova técnica, um novo protocolo, que agora se usa também essa nomenclatura protocolo completamente fora de contexto, de tratamento, algo extraordinário, completamente inovador. Então, os médicos comuns, normais, a maioria, a enorme maioria, né, estão sendo seduzidos a essa ideia de que precisa desenvolver algo inovador, precisa ter algo, um diferencial, e aí fazendo algo que a resolução conceitua, né, com sensacionalismo, atingindo especialmente os públicos mais vulneráveis, o desespero da pessoa, a necessidade, esse exemplo dos pais de uma criança autista, é um excelente exemplo, para propagar informações inverídicas. Eu não sei se a gente conseguiria conceituar como estelionato, porque teria que se realmente definir que houve o dolo e intencionalidade dele para não só uma culpa, ele foi induzido, ele aprendeu em um curso, ele viu em algum lugar, mas que ele acordou de manhã e falou, de que forma eu posso tirar dinheiro ilicitamente de pessoas em situação de vulnerabilidade. E, normalmente, o caminho não é tão direto, não é tão claro. É um caminho que ele é retroalimentado pelas redes sociais, por essas bolhas, e que vai conduzindo a pessoa, inclusive, a uma crença de normalidade. O que eu tenho percebido, assim, o que mais me chama a atenção, é que essa propagação de informação nas redes sociais vai conduzindo a uma sensação de normalidade. Uma das aulas mais difíceis que eu tenho para dar para os meus alunos é falar sobre publicidade, porque tudo que eu digo que não pode, eu não, né? O CFM, eu estou ali como interlocutora, eles vêm todos os dias nas redes sociais. Eles abrem perfis na hora e me mostram. E como que pode isso ainda estar
no ar, como que pode essa pessoa ainda estar atuando, por que esse perfil tem milhões de seguidores e os CFM, os regionais, não fazem nada? Na verdade, não é que não fazem nada, né? Não conseguem desmontar essa rede, essa estrutura. Mas, aí, respondendo a pergunta, objetivamente, dificilmente conseguiria-se dessa forma, mas, como falei, existem outras ferramentas, uma delas é a indenização, a reparação. Então, a família pode dizer, olha, doutor, eu fui até esse médico, ele disse que uma forma de tratamento era essa, eu acreditei, e ele me fez gastar milhares de reais, centenas de reais, fazer vaquinha, vender um carro, enfim, para alcançar esse objetivo. Então, acho que esse caminho seria o mais seguro, juridicamente falando, seguro, eu digo, com mais possibilidade de alcançar o resultado. E a resolução do CFM também determina que ele pode ser punido, né? Então, ele pode responder ao processo, pode ser, aí, doutor Abelardo pode abordar muito melhor, mas ele vai poder ter diversas penalidades que a gente vê todos os dias. Eu abri até o site do CREMEB e do CFM para ver as últimas condenações por publicidade, e agora, nesse mês de novembro, a gente já teve condenação que envolveu publicidade. Né? Tudo bem. E o crime sanitário? Peraí, eu esqueci a gente tem que terminar às 20. Às 20 horas. A segunda situação, eu queria só diferenciar o seguinte. Foi um artigo publicado, né? E esse artigo foi despublicado, se eu não estiver mal informado em relação a esse assunto. Então, os médicos, aí, fazendo essa ressalva, né? Os médicos que eventualmente agiram porque entendiam que esse artigo tinha uma credibilidade suficiente, e aí eles confiaram na credibilidade dessas publicações e desses artigos, eu diria que para esses profissionais não haveria uma punição, porque a informação lhes chegou como possível, como verídica, com a preocupação. Então, é uma medida de cautela que pode ter sido adotada por pessoas, médicos comuns, que tiveram acesso a essa publicação. Mas o que a gente, até o momento que se divulgou, é que houve um uso intencional disso, e o uso das redes sociais como ferramenta para criar o temor, o pânico na sociedade, e divulgar os resultados desse estudo que era manipulado. Então, foi em 2 etapas, né? Se manipulou o estudo e se usou as redes sociais para propagar a informação. Aí, essas pessoas, sim. Pelo que eu vi, não foi do Brasil, né? Não foi fora do Brasil. Então... O estudo foi retratado, mas aqui no Brasil ele foi utilizado por quem o propagou para utilizar soros e outros tratamentos anti-inflamatórios. Então, foi para monetizar. Sempre o terror vem depois a monetização, né? De que maneira eu vou ganhar com isso. Mas, assim, você tocou num assunto muito bom. Vou pedir assim, as respostas bem rápidas, porque eu acho que está bem bacana. Estou vendo aí alunos de iniciação científica. Por favor, vocês sejam multiplicadores do que vocês estão ouvindo, por favor, com seus colegas. Viu? Vocês têm essa obrigação, porque nem todo mundo tem a chance de ter acesso a um evento como esse aqui que vocês estão tendo. Então, a obrigação de vocês fazerem isso, viu? Bom, você tocou num assunto muito bom, já teve uma punição aqui. O que eu mais ouço, Abelardo, o CRM não é mais o mesmo, o CFM não é mais o mesmo, não há punição, ninguém é punido, a gente não vê nada acontecer, etc. As pessoas esquecem que há uma coisa chamada sigilo nos processos de ética e faz parte também do jogo desacreditar instituições. Quem trabalha desse lado gosta de desacreditar instituições, faz parte do jogo. A instituição ela tem que ser desmoralizada. Então, Abelardo, me conte, o CFM ainda é o mesmo? E como que as coisas se passam lá dentro? Olha, o CFM continua o mesmo, o CREMEB também. Você já sinalizou, os processos éticos profissionais tramitam em sigilo de justiça.
só chega ao público quando a decisão já transitou em julgado, ou seja, não cabe mais nenhum recurso, e cuja decisão é pública. Mesmo assim, um dos médicos que recentemente sofreu uma sanção pública por publicação, eu não admito que, eu pelo menos, não posso imaginar que alguém faça uma publicação danosa, é punido e a sanção dele seja privada. Não tem significado nenhum. É diferente de um ato médico restrito dentro de um consultório, de um hospital, de uma clínica, e que houve um deslize, o médico causou algum dano, que não é um dano de grande monta, e você pode aplicar uma censura confidencial. Até porque a Lei 3268, no seu artigo 1º, estabelece 5 penalidades, 5 sanções, e no parágrafo 1º diz que deve seguir a gradação da pena, quando possível. Então, só relembrando, as 5 sanções possíveis previstas em lei, a Lei 3.268 de 1957, são 5. Advertência confidencial, censura confidencial, censura pública, suspensão do exercício profissional por até 30 dias e cassação do exercício profissional. Nós estamos num país onde se respeita, de uma forma ou de outra, o Estado democrático de direito. Portanto, as leis é que imperam. E a lei determina que os conselhos de medicina só apliquem essas sanções. E a lei determina que os processos éticos profissionais, as sindicâncias, tramitem em sigilo de justiça. E esse sigilo não é para proteger o médico, não. É para proteger a própria imagem do paciente, porque nos autos do processo estão informações do prontuário. E o prontuário tem a vida íntima das pessoas. Coisas que a pessoa, às vezes, não fala para o seu companheiro ou sua companheira, fala para o médico. Então, o médico tem uma pedra angular para o seu exercício profissional, que é manter o respeito às informações que lhe são passadas no exercício profissional. E os conselhos seguem a mesma regra, por óbvio. Então, muitos processos estão tramitando no CREMEB por conta de publicações em redes sociais e que as pessoas só vão tomar conhecimento se a sanção for pública. Muitas sanções são públicas. Uma das sanções, inclusive, pública, o sancionado entrou com ação na justiça para o CREMEB retirar a publicação das redes sociais e a Justiça Federal disse não. O Conselho está certo, o Conselho está seguindo o que está na Lei 3268, que é publicação oficial. E veja que é uma nota oficial, como um edital, e não uma conversa do presidente do CREMEB, do corregedor, do conselheiro sindicante, como, lamentavelmente, nós temos visto o Supremo Tribunal Federal agir, os seus membros darem entrevistas sobre assuntos que eles estão julgando. No CREMEB isso não existe. Não pode. São notas oficiais dizendo qual a causa da sanção daquele médico. Perfeito. Mas isso só pode ir a público se a sanção for pública. Perfeito. Tem uma pergunta do Fábio, mas antes de eu passar para o Fábio, não sei se tem outras, mas aproveitando isso aí, esse gancho, vou passar para a Érica, uma resposta rápida. Uma situação como essa, onde houve uma censura pública de um determinado profissional, se alguém replicar um outro médico replicar essa censura pública, que foi publicada pelo CRM, nos seus grupos, ele é passível de punição porque isso está ocorrendo do ponto de vista de intimidação. Imediatamente um advogado liga e entra com uma ação contra o profissional, que vai ser sempre um problema, né? Isso eu estou, pelo menos 3, 4 casos, eu estou sabendo dessa situação, onde houve a sessão pública, isso foi replicado num grupo, e aí o censurado acionou a justiça para punir quem republicou, quem repostou nos seus grupos. Do ponto de vista jurídico, isso é assim que funciona? Doutor Paraná, a informação é pública e ela pode ser divulgada. A questão é de que forma que isso é divulgado. Se você reproduz a nota do Conselho, no caso do CREMEB, né, no Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia,
não haveria nenhuma ilicitude na sua conduta. Você está divulgando informação que foi colocada a conhecimento do público em um perfil institucional, enfim, está dando a publicidade. Aí eu só faria ressalva com quais comentários que acompanham essa divulgação. Então, se há palavras que possam ofender a honra da pessoa, se há, né, expressões, enfim, que possam prejudicar a imagem, ou, enfim, adjetivos atribuídos pela pessoa que publicou, ela vai responder por esses comentários pessoais, mas não pela divulgação da informação. E a segunda ressalva é que essa pessoa que fez a divulgação não seja a mesa diretora do próprio conselho, né? Então, o conselho de medicina, o presidente é quem vai assinar qualquer divulgação do conselho, ou vice-presidente, enfim, corregedor, dependendo do que seja, isso vai sair no sítio institucional, seja site, Instagram, canal oficial, mas não é para ele, pessoalmente, estar fazendo essa propagação. Fora essas duas situações, qualquer pessoa tem direito de processar qualquer outra. Agora, não necessariamente vai almejar um resultado, e existem também sanções dentro do processo para litigância abusiva, para litigância que é intencionalmente abusiva. Muito bem. O Fábio ainda quer falar, quer fazer uma pergunta, ele levantou a mão. Isso que eu ia perguntar até para o Flávio, a gente aproveitar esse momento, o debate está incrível. Eu sou da área de publicidade, então estou acompanhando aqui com bastante interesse. E agora, então, a gente passa para a parte do Q&A, né, com as perguntas. Quem quiser pode levantar a mão. Vou passar primeiro para o Fábio, que já tinha levantado um tempinho atrás. Mas quem não puder falar e quiser mandar pelo chat, pode mandar, eu leio aqui e a gente pega as respostas. Pode falar, Fábio. Boa noite, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Maravilha. Primeiro, parabéns pelo webinar, muito interessante, conteúdo muito pertinente hoje em dia. Obrigado, Tamiri, Mariana e Janaína, pessoal da Comu. Eu sou o Fábio, fiz o mestrado em saúde pública sob o suporte da Fundação Maria Emília lá no Johns Hopkins. Sou médico acupunturista, trabalho com clínica da dor e estou me aprofundando nesse meio. E aí eu tenho uma dúvida mais referente a procedimento e termo de consentimento. Não é exatamente o termo, mas a gente passou pelas propostas terapêuticas mais inovadoras e hoje existem terapias que são de baixíssima evidência ou evidência nula, e são legalizadas, são regulamentadas. Existem terapias que são promissoras, mas ainda estão em discussão e não são homologadas, né, nem pela tabela TUS, nem pelo, assim, saúde suplementar ou privada. E aí minha pergunta é, o termo de consentimento livre esclarecido, quando transparente para um procedimento, ele respalda o médico da realização desse procedimento em vias de judicialização? A gente tem o costume, né, quando a gente é treinado em aplicar esse termo, explicar tudo nos pormenores, mas aí acho que eu nunca tive a oportunidade de fazer essa pergunta para o pessoal que faz de fato essa revisão ética, tanto legal quanto médica. Então, queria tirar essa dúvida, se for cabível. Obrigado. Vamos lá, os nossos dois convidados. Eu não entendi bem a sua pergunta, Fábio. Quais procedimentos que você está levantando essa hipótese? Dois exemplos. A ozonioterapia, que não se tem um grau de evidência bacana, mas é praticada e existe alguma regulamentação, pelo menos é o que eu ouço. Eu não vou muito atrás dessa linha. E, beleza, o paciente faz o termo de consentimento livre esclarecido e não tem o resultado desejado. Não, a sua dúvida é o que colocar no consentimento, porque, olha, o consentimento não é uma liberação para fazer qualquer coisa para o médico. E o termo de consentimento, ele não é lide à responsabilidade médica. O médico continua tendo a responsabilidade e poderá ser demandado se houver a comprovação de imperícia, imprudência ou negligência. O que o consentimento vai garantir é que ele respeitou a autonomia do paciente, respeitou o direito à sua autotutela, ou seja, o próprio paciente decidir o que vai ser feito com ele, em consenso com o médico e em consenso com o que o conhecimento científico traz. Mas ela não é lide à responsabilidade médica em hipótese alguma. Apenas garante que o médico, repito,
respeitou a autonomia do paciente, ou seja, respeitou o direito do paciente de decidir sobre a sua vida. Perfeito. Isso é claro, isso não há respaldo legal pelo fato do paciente ter assinado o termo de consentimento. Isso, inclusive em pesquisa clínica. Aliás, o termo de consentimento, na minha modesta opinião, é a última etapa. O mais importante é o diálogo do médico com o paciente para esclarecer os pontos e verdadeiramente colocar as opções terapêuticas para o paciente saber que tem o caminho A, caminho B e, às vezes, o caminho C. Tem várias escolas. Então, o médico pode dizer até, olha, a minha preferência é por esse caminho, mas o paciente pode dizer, doutor, não dá para fazer esse outro, e o médico tem que estar preparado para fazer outro caminho que ele ofereceu. Né? Então, é bem, digamos assim, marcante, né, a questão da confiança que é bilateral de médico, paciente para o médico. Então, o médico revela as suas opções terapêuticas, as opções que tem a ciência colocada à disposição, aquela que ele tem condição de fazer naquele hospital, às vezes no hospital que ele está, não pode fazer todas as opções, e até dizer ao paciente, vou dar um exemplo aqui bem comum atualmente, o pessoal quer fazer a sua prostatectomia por cirurgia robótica, aqui no hospital que eu trabalho eu não tenho. Tem no hospital X e no hospital Y. O médico precisa ter a coragem e a decência e a honestidade de dizer isso ao paciente. Eu sei fazer, mas no meu hospital eu não tenho. O senhor pode procurar o doutor fulano, o doutor cicrano, em tais hospitais e fazer o seu procedimento. Ele não pode subverter a ordem, ou seja, tirar a oportunidade do paciente de escolher a técnica que ele entende ser a mais adequada para o seu tratamento. Nós não podemos entender o paciente como um sujeito ignorante. Uhum. Ele pode não ter o conhecimento técnico que nós temos, mas ele não é um ignorante. Obrigado. Tem um comentário aqui de Gabriela, interessante. Sou nutricionista e vivo essa realidade nas redes sociais. As fake news mais aplicadas são na área de emagrecimento, e não é a área que eu atuo. Mas o que foi comentado no início acerca do terrorismo alimentar é um tema que envolve todas as áreas dentro da nutrição. É difícil quebrar as afirmações divulgadas na rede social, inclusive são perfis de grande visibilidade, perfis poderosos, e muitas vezes articulam respostas assim vigorosas contra quem se atreve a mostrar evidência científica. É uma verdade. Mas isso acontece na área médica também, e acontece com muita frequência, Professor, uma coisa que nós não falamos hoje aqui, mas que é a menina dos olhos, é o chamado anti-aging. Ninguém quer envelhecer. Se você promete que não vai envelhecer, não vai ter rugas, não vai ter queda de cabelo, não vai ter queda disso, daquilo, olha, isso é um milagre. Só Deus poderia conseguir isso, mas as pessoas prometem e as pessoas compram. Isso mesmo. Bom, o papo está ótimo, está excelente, mas a gente tem que encerrar, não é isso, Janaína, Tamile? Não é isso? Isso. Eu vou abrir espaço para mais uma pergunta, se alguém tiver, já que a gente se estendeu. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, trazer mais algum ponto. Tudo bom, a gente precisa voltar, viu? Eu acho, viu? Acho que é um papo aí para pelo menos 2 horas. Foi muito interessante, acho que muitas informações importantes e relevantes, né? E para este grupo, então, faz muito sentido. Sim. Eu queria agradecer mesmo a presença de vocês 3, que fizeram esse diálogo, né, que chama Diálogos FME, de uma maneira tão leve, tão esclarecedora, e quem sabe a gente possa participar aí num segundo com essa temática. E, tendo a oportunidade, eu gostaria de depois que a nossa comunicação entrasse em contato com o doutor José Abelardo e com a doutora Érica, para depois a gente poder coletar mais algumas informações que a gente possa compartilhar também nas redes sociais da Fundação. Bom, muito bom, o agradecimento é nosso aqui por essa participação. Eu vou até sugerir também outros temas aqui, um deles é ensino na área de saúde no Brasil.
Perfeito. mediocrização do ensino na área de saúde do Brasil. Eu acho que esse é um tema que a gente tem que enfrentar e discutir. Esse é o fórum, até porque não há nada que comprometa mais o sistema do que um profissional de saúde mal formado. Então, o sistema de saúde sucumbe a um profissional de saúde mal formado. Como a gente tem aqui pessoas que são bolsistas em saúde coletiva, eu acho extremamente importante trazer esse questionamento, porque não há política pública de saúde que resista a um mau profissional. Não há, sobretudo na assistência básica. Então, assim, quero agradecer. Eu estou muito feliz, porque eu fui feliz na escolha dos dois convidados. Muito, eu queria te agradecer também imensamente. E é um grande agradecimento à Fundação Maria Emília. Realmente, a Fundação Maria Emília é uma das joias que a Bahia tem e faz um trabalho extraordinário e que precisa ser mais divulgado, porque não há muitas no Brasil fazendo o que se faz na Fundação Maria Emília. Né? Totalmente sem fins lucrativos, diga-se de passagem. Totalmente sem fins lucrativos. Muito obrigado. Doutor Paraná, posso fazer só uma observação? Claro. Queria sugerir só que as pessoas presentes baixem acesso ao Manual de Publicidade Médica, porque o CFM, para além de regulamentar, e os conselhos regionais, para além de abrir processo, eles editaram um manual que é extremamente didático sobre o que pode fazer, o que não pode fazer, com fotinhas, explicando. Tem uma parte comentada, cada artigo comentado pela CODAME, né? E eu acho que isso aqui também é educação médica, que é fazer a informação chegar acessível aos profissionais. Érica, esse material está disponível para download? Tem PDF no site do CFM. Ah, maravilha. Então, eu vou aproveitar e vou colocar no diretório da comunidade, junto com a gravação do nosso webinar, eu coloco esse PDF para já deixar fácil para todo mundo. Muito bom. Pessoal, doutor José Abelardo, quer fazer esse encerramento, antes de eu encerrar aqui com todo mundo? Agradecimento pela oportunidade de estar com vocês. Respeito muito o professor Raimundo Paraná. Tenho por ele uma admiração muito grande e, especialmente, nessa luta que ele está travando contra os desvios da medicina nas redes sociais. Então, parabéns à Fundação Santa Emília, agradeço mais uma vez a participação, a oportunidade. Devo dizer que interrompi o aniversário de meu neto de 3 anos para vir aqui, vou voltar, né? Mas se fosse preciso continuar, eu continuaria tranquilamente, mas vou cumprir essa obrigação de vovô agora. Um abraço. Maravilha, vai curtir o vovô, porque isso é um espetáculo, viu? Ser vovô é um espetáculo. Mas antes de você sair, eu tenho que falar uma coisa aqui, olha, se eu estou orgulhoso aqui, porque estou com o nome da minha filha aqui, imagina aí o Abelardo, porque está com a filha dele, aí é pai e filha, viu? Legal. O doutor Abelardo fez parte do ritual, mas Sim. é pai e filha. Viu? Muito bom. Maravilha, gente. Pois Muito obrigada. Foi sim. Depois eu Obrigada compartilho. a todos. Maravilha. Boa noite. Boa noite, Obrigada. gente. Boa noite. Boa noite.